A Amprev, a autarquia do regime de previdência dos servidores públicos estaduais do Amapá, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira. A investigação busca apurar as circunstâncias do investimento de 400 milhões de reais da Amprev em ativos do Banco Master. O diretor-presidente da Amprev, Jocildo Lemos, tem relações diretas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Além de ter sido indicado ao fundo de pensão pelo senador, o dirigente atuou como tesoureiro da campanha eleitoral de Alcolumbre em 2022. Quem tem os detalhes dessa operação ao vivo de Brasília é o repórter José Matheus Santos, com quem a gente volta a conversar. José Matheus, traz para a gente, então, os detalhes desse caso e dessa relação, com o Davi Alcolumbre, que está aí na presidência, mais uma vez, do Senado Federal. Isso, Marina, Celso, telespectadores, todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News. Marina, essa operação foi deflagrada pela Polícia Federal hoje pela manhã, batizada de Zona Cinzenta, essa operação pela PF, e mira investimentos feitos pela Amapá Previdências, nesse caso, nesse contexto do caso do Banco Master. A suspeita da Polícia Federal é de gestão temerária e também de gestão fraudulenta. Os policiais federais cumpriram 4 mandados de busca e apreensão por determinação da 4ª Vara de Justiça Federal do município de Macapá, capital do estado. A investigação, de acordo com a Polícia Federal, examina a aprovação e execução de investimentos localizados pela autarquia estadual responsável pela gestão da Previdência Social em letras financeiras emitidas pelo Banco Master por um banco privado. A PF não mencionou, mas a nossa repórter Anitta Prado, que cobre o dia a dia da Polícia Federal, apurou que trata-se do Banco Master, esse caso dessa investigação. Um dos alvos da operação de hoje foi Jocildo Lemos, diretor-presidente da Amapá Previdência, que é responsável por gerir o fundo de previdência, de pensões e de aposentadorias do governo estadual do Amapá. Ele tem relações diretas com Davi Alcolumbre, senador e atual presidente do Congresso Nacional do União Brasil do Amapá, o parlamentar. Alcolumbre foi o responsável, segundo o próprio Jocildo Lemos reverberou em publicações nas redes sociais e em discursos feitos em eventos públicos, pela sua indicação a essa função no governo do Amapá, no caso, como diretor-presidente da Amapá Previdência. Ele também atuou como tesoureiro de Alcolumbre na campanha eleitoral de 2022, quando o parlamentar conseguiu a reeleição para o Senado Federal, entrando depois no 2º mandato na função de senador. Ele também integra o diretório, a direção nacional do União Brasil, faz parte do Diretório Nacional do União Brasil, o partido que tem Davi Alcolumbre como um dos seus principais expoentes, tanto aqui em Brasília como no Amapá e a nível nacional também. A investigação é em relação a esse caso da Amprev, e segundo a apuração da nossa equipe de analistas e da reportagem do SBT News, Davi Alcolumbre tem outras indicações nesse órgão do governo estadual do Amapá. Por meio de nota, o senador Davi Alcolumbre se manifestou sobre esse assunto. Ele disse o seguinte, abre aspas, que reafirma sua total confiança nas instituições e na justiça brasileira e que defende que tudo seja apurado, devidamente investigado, esclarecido e conduzido com transparência e respeito ao devido processo legal. O parlamentar amapaense também disse que espera que, ao final das apurações, os verdadeiros culpados sejam punidos na forma da lei. O analista Eriander Porcela trouxe uma apuração no site do SBT News, e também vamos repercutir aqui, de que esse aliado de Davi Alcolumbre ignorou alertas da Amprev sobre riscos de operações junto ao Banco Master. A Amprev é justamente a sigla da Amapá Previdência. E o analista Eriander Porcela apurou justamente que houve esses alertas por parte da Amprev, mas que eles não foram devidamente seguidos, ou as orientações não foram seguidas pelo Jocildo Lemos, que é um aliado de Davi Alcolumbre. O Iander Porcela trouxe a apuração de que em reuniões entre 19 e 30 de julho de 2024, após a primeira aprovação de compra de ativos do Master, conselheiros pregaram cautela, fizeram
ponderações sobre o risco reputacional da Amprev ao alocar recursos no Master e questionaram a liquidez futura do banco de Daniel Vorcaro. Mesmo assim, essas operações foram aprovadas, como apurou a equipe de análise do SBT News. Outra informação que tivemos sobre esse assunto do Banco Master hoje é que o Fundo Garantidor de Crédito, que é responsável pela recompensa, né, por garantir a quem estava ali com investimentos no Banco Master, e o Fundo Garantidor de Crédito cobre R$250 mil para quem tinha investimentos e também saldo nas contas e nos investimentos no Banco Master. O Fundo Garantidor de Crédito divulgou uma atualização sobre esses pagamentos que começaram há poucas semanas já durante esse mês de janeiro. O FGC disse que já foram pagos R$36 bilhões em garantias a credores do conglomerado Master, o que representa 89% do montante a ser pago, segundo o fundo. O comunicado também diz que, em termos de números de beneficiários da garantia, aproximadamente 628 mil credores já receberam os valores, o correspondente a 81% dos credores. O FGC também orientou que as pessoas fiquem com as notificações de aplicativo ativadas para serem alertadas devido ao eventual necessidade de atualização do processo. Em relação ao Will Bank, o FGC estima que serão pagos R$6,3 bilhões em garantias, lembrando que o Will Bank também teve a liquidação decretada nesse contexto e, inclusive, é um banco que é voltado para pessoas de baixa renda. A gente trouxe toda essa repercussão ao longo do mês de janeiro aqui no SBT News. O FGC diz em relação ao Will Bank que estima que serão pagos 6,3 bilhões em garantias e diz que o início desses pagamentos acontecerá após o recebimento da base de credores, que será consolidada pelo liquidante com apoio do FGC. Celso e Marina, antes de devolver para vocês, dizer que a Amprev, né, a Amapá Previdências, também divulgou uma manifestação em relação a essa operação que comentamos agora há pouco e trouxemos os detalhes aqui no SBT News. A Amapá Previdência disse que se sente lesada pelos malfeitos do Banco Master e que não abre mão de ser ressarcida. A instituição também disse que espera que a justiça seja feita e que os contravetores do Banco Master sejam punidos. E reforçou que os investimentos realizados, validados pelo Banco Central, representam 4,7% do total da carteira da instituição Amapá. Celso e Marina, volto com vocês no comando do Jornal do SBT News. José Matheus, muito obrigado pelas apurações e informações que você nos traz de Brasília. Celso, tem mais novidades sobre esse caso envolvendo o Banco Master. O Banco de Brasília disse ao Banco Central que pegará empréstimo e que vai vender ativos para recompor o capital. Uma nota foi enviada agora há pouco à imprensa e diz: o BRB informa que entregou na tarde de hoje ao Banco Central o plano de capital da instituição. O documento foi entregue pelo presidente do banco, Nelson Antônio de Souza. A reunião contou também com a participação do secretário de Economia do Distrito Federal, Daniel Isaías, que reforçou o compromisso do governo do Distrito Federal, acionista controlador do banco, com as medidas apresentadas e com a solidez do banco. O documento entregue pelo BRB ao órgão regulador apresenta um conjunto de ações preventivas de recomposição de capital a serem implementadas nos próximos 180 dias, caso seja comprovada a necessidade de aporte financeiro. O BRB destaca ainda que eventuais valores só serão definidos após a conclusão das investigações em andamento. Elaborado para garantir a sustentabilidade da instituição, o plano fortalece o capital institucional e assegura a estabilidade das operações. O banco reafirma seu compromisso com a transparência, com a proteção de clientes, investidores e parceiros e com a adoção de todas as medidas necessárias para preservar a integridade e a continuidade de suas atividades. Está aí, então, nota à imprensa enviada agora pelo Banco de Brasília.